O Salmo 107 é o salmo que inaugura o livro 5 dos Salmos. É que os salmos, eles são divididos em 5 livros na Bíblia original. São 5 coletâneas. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 vai do Salmo 42 ao 72, o livro 3 vai do Salmo 73 ao 89, o livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106 e o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, o Salmo 107 inaugura o livro 5 dos Salmos. Algumas curiosidades a respeito do livro 5 dos Salmos é que no livro 5 nós temos uma reunião do Cântico dos Degraus. O Cântico dos Degraus vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos, os 120 até os 134, são conhecidos como Cântico dos Degraus porque eles eram os salmos que eles cantavam, os israelitas cantavam quando eles faziam as peregrinações para Jerusalém. Então, em Jerusalém, eles fazem a comemoração da Páscoa, da festa do Pentecostes e da festa dos tabernáculos. E quando chegavam essas ocasiões, o povo vinha para Jerusalém e Jerusalém fica em uma região montanhosa. Por isso que se chama Cântico dos Degraus, porque eram cânticos que os peregrinos cantavam enquanto subiam para Jerusalém. Outra curiosidade do livro 5 é que no livro 5 nós temos o menor salmo, que é o Salmo 117, nós temos o maior salmo, que é o Salmo 119, e nós temos o meio da Bíblia, que fica no Salmo 118. Então, essa é uma outra curiosidade. E o Salmo 107 é um salmo, entrando agora já no Salmo 107, ele é um salmo que não se tem o conhecimento da autoria. Quem foi que escreveu esse salmo? Mas ele é considerado um salmo pós-exílico. O que significa isso? Na história de Israel, nós sabemos que nós tivemos a fase dos patriarcas, que é Abraão, Isaque e Jacó. Depois Jacó teve seus 12 filhos. O povo foi para o Egito, ficou no Egito durante 400 anos. E depois que José morreu e os filhos de Jacó morreram, a descendência dos israelitas se tornou numerosa e o livro de Êxodo, que significa saída, Deus começa a cumprir a promessa que fez para Abraão, que todas as terras por onde ele peregrinou em Canaã seriam da sua descendência. Depois que o povo de Israel cresceu bastante, no Egito, Deus levantou a fase dos juízes. O primeiro juiz foi Moisés. Então Moisés começou a ser o líder do povo de Israel, conduziu o povo durante 40 anos no deserto e até a entrada da terra de Canaã. Passou o seu cargo para Josué, que foi o juiz que deu vitória para o povo de Israel e dividiu as terras de Canaã. Eles venceram as guerras e os juízes seguem até Samuel. Então nós temos a primeira fase, o patriarcado, Abraão, Isaque e Jacó. Depois nós temos a fase dos juízes, Moisés até Samuel. Aí depois nós temos a fase dos reis, que começa com Saul e daí vai até Salomão, com o povo de Israel unido.
Depois de Salomão, o filho dele, Roboão, é destituído do Reino do Norte, ocorre uma divisão, e o Reino do Norte fica com 10 tribos, sendo governadas por Jeroboão, e ficam 2 tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que essas 2 tribos ficam com a capital em Jerusalém e Roboão fica o rei de Judá. E esses reinos, ao longo do livro de 1º Reis, ao longo do livro de 2º Reis, vão sendo sucedidos por vários reis. Até que o Reino do Norte, no ano de 722, é destruído pela Assíria e deixa de existir. E o Reino do Sul demorou um pouco mais para ser destruído. Ele foi destruído no ano de 526 antes de Cristo, que foi quando Nabucodonosor invadiu Judá, Jerusalém, e levou o povo cativo e como escravo. Eles ficaram 70 anos como escravos, e isso se chama o exílio babilônico. Eles ficaram 70 anos como escravos. E você pode perceber que eles eram escravos na leitura do livro de Ezequiel, na leitura do livro de Daniel. Daniel fala que a história de Daniel começa com ele passando ali pelo palácio de Nabucodonosor. Eles estavam ali no cativeiro. Um capítulo importante para a leitura é 2º Reis, capítulo 24. Ali, nesse texto, ele nos mostra que houve 3 invasões de Judá. A primeira invasão levou Daniel e os seus amigos. Na segunda foi Ezequiel. E na última, eles entraram em Jerusalém e destruíram Jerusalém, que é relatada pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias fala: Nabucodonosor vai voltar aqui e vai levar vocês como cativos. E nessa última vez, o povo ficou 70 anos como escravos. Depois de 70 anos, nós vemos a história do livro de Neemias e de Esdras, que o rei Ciro deu ordem que eles pudessem voltar para as suas terras. E quando eles voltaram para as suas terras, as terras estavam desoladas, e aí entra Neemias, no reino do Assuero. Ele vê a tristeza dos cativos, o retorno do povo para Jerusalém, e ele pede para voltar para a cidade para reconstruir os muros de Jerusalém. Esdras era o escrivão e recupera a leitura da palavra, a leitura das escrituras e o pacto, a renovação do pacto com Deus, e os profetas Ageu e Zacarias são os 2 profetas que incentivam o povo à reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, aqui eu falei um pouco da história de Israel, porque essa história, essa ordem, é importante para entender o Salmo 107. E é importante para entendermos muitas coisas da Bíblia. Quando você tem essa percepção histórica, você consegue entender mais facilmente os textos. Mais tarde, por exemplo, o livro da rainha Esther, ele é escrito nesse contexto, quando o povo estava ali vivendo no reino da Pérsia. Os israelitas estavam nesse meio tempo ali, vivendo no reino da Pérsia. Esther se casa com o rei persa. Então, o Salmo 107 não tem autor, não se conhece o autor que escreveu ele, mas pela leitura nós vemos que ele é considerado um dos salmos pós-exílicos. É um salmo que celebra a restauração e a bondade de Deus. Então, o contexto do Salmo 107 celebra a fidelidade de Deus, de libertar e restaurar o seu povo de situações difíceis.
que eles conseguiram sair do cativeiro e voltar para a sua terra. E o Salmo, ele aborda diferentes grupos que experimentaram dificuldades e como Deus os salvou em resposta ao seu clamor. Ele destaca a misericórdia e o cuidado divino sobre toda a criação. No texto massorético, que é o texto da Bíblia original, está escrito sobre esse salmo o seguinte: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Esse é o título que está nesse salmo, que é exatamente o versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Esse versículo 1 é o título que é dado para esse salmo no texto massorético. Na versão da Almeida, aqui na língua portuguesa, o título desse salmo aparece como A Bondade de Deus para com os Homens. Agora nós vamos estudar a estrutura do salmo. Esse salmo ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, nós temos um convite para o louvor a Deus pela sua fidelidade. Versículos 1 a 3. Veja o versículo 1 a 3. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 2. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Versículo 3. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Veja que no versículo 3 ele está falando que Deus congregou todas as pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. É por isso que quando você lê esse texto, Salmo 107, acredita-se que ele foi escrito no período pós-exílico, quando eles retornaram da Babilônia, da escravidão dos 70 anos. Porque aqui está falando que louvem ao Senhor porque Deus é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam para Deus, digam-no os remidos do Senhor, ou seja, digam para Deus aqueles que foram remidos, aqueles que foram justificados, aqueles que ele remiu da mão do inimigo, que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Ou seja, digam para Deus que Deus é bom, digam para Deus que Deus é benigno, louvem ao Senhor, porque Ele é bom. Digam, todos vocês que foram remidos da mão dos inimigos, todos vocês que foram congregados, vocês que estavam no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, todos vocês que estão agora reunidos, louvem ao Senhor. Essa é a primeira parte, versículo 1, 2 e 3. O versículo 1 dá o comando: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam isso os que foram remidos e os que foram reunidos de todos os lugares. Essa é a primeira parte. E nessa primeira parte ele já fala: vocês que vieram do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Então eles estavam voltando do cativeiro. Agora vem a segunda parte, que é a ação de graças, né? Se é para louvar a Deus, por quê? Porque nós temos motivos para agradecer. Então a segunda parte é ação de graças pela salvação de Deus em 4 situações. Essa parte 2 é uma parte um pouco longa. Vai do versículo 4 até o versículo 32, e o salmista que escreveu aqui, ele divide o versículo 4 até o 32, ele divide esses 29 versículos em 4 situações. A primeira situação: devemos agradecer a Deus porque o nosso povo foi peregrino e alguns peregrinos estavam perdidos no deserto. Essa é a primeira situação. Agradecer pelos peregrinos perdidos no deserto. Versículo 4 até o 9. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. 5. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. 7. E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então nós vemos aqui que nos versículos 4 ao 9,
Ele está falando, Deus encontrou os peregrinos que estavam pelo deserto. Com fome e com sede, eles pediram a Deus uma solução. Deus levou eles por o caminho direito para a cidade. Então louvem a Deus pela sua bondade, porque ele fez maravilhas e fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então nós devemos agradecer a Deus. Primeiro, a primeira situação, porque ele alcançou os peregrinos perdidos no deserto. Agora, a segunda situação, nós devemos agradecer a Deus porque ele alcançou os prisioneiros em trevas e prisões. Vai dos versículos 10 ao 16. Veja aqui. Tal como, assim como a que se assenta nas trevas e na sombra da morte, presa em aflição e em ferro. 11. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. 12. Eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. 14. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. 16. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Então nós vemos aqui, versículo 10 a 16, o segundo motivo para agradecer a Deus. Ele livrou os prisioneiros das trevas e das suas prisões. Agora, ainda na segunda parte, ele apresenta uma terceira razão para agradecer a Deus. Deus livrou os doentes e as pessoas das aflições mortais. Vai do versículo 17 até o versículo 22. Olha o 17. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. 18. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Quando fala a alma aborreceu a comida, significa ficaram sem apetite e chegaram até as portas da morte porque não conseguiam se alimentar por causa da sua doença. 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. 21. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. 22. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Essa é a terceira situação para agradecer a Deus. Deus alcançou os doentes e os aflitos que estavam em situação de morte. Percebe que sempre que o salmista que escreveu o Salmo 107, ele fala da situação, ele termina com esse refrão, louve, que está no versículo 21. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ele falou isso aqui no versículo do 4 até o 9, você vê isso no 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então agradeçam a Deus porque ele livrou os perdidos no deserto. Segunda parte, versículo 10 ao 16. Ele fala dos que estão presos no deserto, que estão presos em trevas e na sombra das prisões, e aí ele fala no 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Daí aqui do 17 ao 22, ele fala dos loucos que eles ficaram doentes, e aí ele fala no 21. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aí ele apresenta uma quarta situação. Pessoas que estão navegando em tempestades. Versículo 23 ao 32. Então é uma quarta situação para dar ação de graças a Deus. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, 24, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. 25, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva suas ondas. 26, sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias. Então o pessoal que está navegando
quando se depara com as marés altas, fica em angústia. 27. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. 28. Então, ou seja, quando eles ficam angustiados, clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. 29. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. 30. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Versículo 31, a repetição do mesmo verso. Louva ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ele termina no 32 essa quarta parte. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciãos. Então agora, no versículo 32, nós terminamos a parte 2. A parte 1, versículo 1 ao 3, louvar a Deus porque Deus é bom. Ele reuniu os seus redimidos e reuniu do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Segunda parte, versículo 4 ao versículo 32. Devemos agradecer a Deus. Devemos louvar ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, porque o Senhor livrou o povo em 4 situações. Os peregrinos perdidos no deserto, versículo 4 ao 9. Os prisioneiros em trevas e prisões, versículo 10 ao 16. Os doentes e os aflitos à beira da morte, versículo 17 ao 22. E os que entram para navegar e enfrentam as tempestades, versículo 23 ao 32. Agora vem a terceira parte. A soberania de Deus muda as circunstâncias. Vai do versículo 33 até o versículo 42. Deus, ele converte todas as situações da natureza, da sociedade, no destino dos povos. Ele tem o poder de controlar tudo. Então vamos ler aqui. É o 33 até o 42. 33. Ele converte os rios em desertos, nascentes em terra sedenta. 34. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. 35. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Veja aqui que no 33, comparando com 35, ele fala que tem um jogo aqui de palavras. No 33, ele converte rio em deserto, ou seja, ele converte a situação favorável em uma situação desfavorável. Ele converte nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Daí no 35, Deus também tem o poder de fazer o contrário, de pegar o deserto e converter em lagos, e de pegar a terra seca e converter em nascentes. Então aqui fala da soberania de Deus. Ele transforma a natureza. Agora, ele também transforma a sociedade. Veja o 36. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência. 37. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruta abundante. 38. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. 39. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Versículo 40. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. Então Deus, ele, no versículo 36 até o 40 aqui, mostra que Deus, ele é soberano, porque ele também toca na vida das pessoas. Ele cuida do faminto, cuida de quem ele abençoa as pessoas para que se multipliquem e o gado não diminua, e ele também faz com que as pessoas, que elas decresçam, que elas sejam abatidas pela opressão, pela aflição e pela tristeza. Então Deus transforma a natureza, versículo 33 até o 35, ele transforma a sociedade, do 36 até o 40, e ele também transforma o destino dos povos, versículo 41 e 42. Mas ele levanta da opressão o necessitado
para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. 42. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Então, Deus ele dá o destino dos povos. Se um povo está oprimido, ele levanta e multiplica as famílias. Ele pega um povo, multiplica as famílias, e os retos veem tudo isso acontecendo e se alegram. Por que os retos se alegram? Os retos são os que confiam em Deus, porque eles percebem que Deus tem o absoluto domínio sobre todas as coisas. Deus é realmente soberano, ele governa as situações, tanto da natureza, quanto da sociedade, quanto dos povos. Se ele governa nesse nível, então significa que toda a nossa vida está completamente nas mãos dele. E a última parte, a conclusão, é só o versículo 43. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Então a quarta parte é: se você é sábio, preste atenção em tudo isso que Deus faz. Deus arrancou o povo do cativeiro, trouxe novamente para Jerusalém, trouxe eles do cativeiro. Então nós devemos louvar a Deus, porque ele congregou todos, do norte, do sul, do ocidente e do oriente. Louvem a Deus, é a primeira parte. Segunda parte, ao longo da nossa história, Deus livrou os peregrinos no deserto, os que estavam em trevas, os doentes à beira da morte, os navegantes em tempestades, ele dominou sobre tudo. A parte 3, versículo 33 ao 42. Ele é soberano e ele domina sobre a natureza, domina sobre o que acontece na sociedade, domina sobre o que acontece com os povos. Então, a conclusão: quem é sábio, olhe para tudo isso e dê glória a Deus. Quais são os temas principais desse salmo? Primeiro, a misericórdia de Deus. O povo desobedeceu, foi para o cativeiro, mas o Senhor teve misericórdia e os trouxe novamente. Nas 4 situações da parte 2, que é o motivo para dar graças, nós vemos que o povo peregrinou perdido no deserto, eles se desviaram de Deus. Quando eles clamaram, Deus respondeu. Os que foram em trevas e foram prisioneiros, na sombra das trevas, quando clamaram, Deus respondeu. Os que estavam sem apetite e à beira da morte, quando clamaram, Deus respondeu. E quando os navegantes estavam passando pelos desafios no mar, eles clamaram e Deus também respondeu. Então, todo o salmo é construído mostrando que nós temos motivos para agradecer, ação de graças a Deus, porque Deus sempre escuta e ele sempre estende o seu braço. A misericórdia de Deus é um tema do Salmo 107. O segundo tema do Salmo 107 é: Deus ele interfere, ele tem poder de intervir, ele responde ao clamor do seu povo. Quando você pedir a Deus, ele vai responder, ele vai interferir, e ele vai interferir com misericórdia. E o segundo tema é que Deus interfere quando você pede. O terceiro tema: Deus é poderoso, ele é soberano. Você pede as coisas para ele, e como ele é soberano e tem todo o poder, ele pode interferir, e ele, quando interfere, interfere com misericórdia. Então nós temos aqui 3 temas já: misericórdia de Deus, intervenção de Deus e soberania de Deus. Podemos dizer, Deus é soberano, ele interfere quando você clama e ele interfere com misericórdia. Então, nós temos um quarto tema. Nós precisamos agradecê-lo. Por isso que o Salmo fala sempre, repete sempre essa frase que está no versículo 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ele repete 4 vezes, nas 4 situações aqui, que da segunda parte, sempre tem esse versículo. Então clamaram e Deus deu a resposta. Então louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O quarto tema desse salmo é gratidão. Então os 4 temas principais: misericórdia de Deus, intervenção de Deus, soberania de Deus e gratidão. E a aplicação prática desse salmo.
nós podemos confiar em Deus nas crises. Deus responderá à nossa oração em qualquer situação de crise que estivermos passando. Segunda aplicação, devemos lembrar de tudo que Deus fez e sempre agradecer. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil agora, acredite que Deus é soberano e Ele está no governo e vendo o que você está passando. Lembre do que Ele já fez e agradeça, porque Deus é fiel. A terceira aplicação, você deve ter Deus como seu redentor. Se Deus é que é o soberano, então você deve orar diretamente a Deus e não ficar confiando em homem ou em alguma outra pessoa, porque Deus é infalível, Ele é soberano, então você pode tê-lo como seu redentor, aquele que redime você, que te livra do mal. E a quarta aplicação, relembrem, contemplem as obras do Senhor. O último versículo fala aqui, ó, quem é sábio, observe estas coisas, tudo que Deus fez, e considere atentamente as benignidades do Senhor. Então reflita quantas coisas Deus faz para o nosso bem. Então o Salmo 107, ele é um salmo de gratidão e um salmo de libertação. Vamos lembrar que o livro de Salmos, no hebraico, na Bíblia original, ele é chamado de Tehillim, T-E-H-I-L-I-M, Tehillim, e significa louvores. E vamos lembrar que existem vários tipos de salmos. Salmos que são de cânticos, salmos que são de lamentação, salmos que são de adoração, salmos que são de imprecação, que são aqueles salmos em que se pede a destruição do inimigo, que nós já comentamos aqui em vários salmos, que o cristão não deve fazer essas orações, a não ser para mostrar sinceridade a Deus, mas deixar sempre a vingança para o Senhor. O Salmo 94 fala que a vingança pertence somente a Deus. E Jesus deu o exemplo quando disse que devemos amar os nossos inimigos, e quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, as imprecações, como por exemplo o Salmo 109, que fala aqui, ó, eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E aí ele pede aqui: põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício, sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua casa assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça. Veja que o texto é terrível. Quem escreveu o Salmo 109 foi Davi, e ele está aqui pedindo a desgraça do seu inimigo. Mas sempre que eles escrevem essas palavras, eles pedem que Deus faça no final a justiça. Veja que ele fala no verso 26, ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Ele está pedindo que ele seja salvo desse mal. E ele fala no final, louvarei grandemente ao Senhor, com a minha boca louvá-lo-ei entre a multidão, pois ele se colocará à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Veja que toda a imprecação vem acompanhada de uma conclusão de que é Deus que resolve a situação. Nunca que uma imprecação vem e fica assim, quero a destruição do meu inimigo, quero a destruição do meu opressor, que ele morra, que isso seja prevalecente. Então, se alguém ensina, e tem alguns pastores e algumas pessoas que ensinam isso, e esse ensino é errado, é equivocado, é dizer, quando você pergunta, posso pedir justiça contra os meus inimigos? Eles dizem, pode sim.
Está na Bíblia, lá no Salmo 109, leia lá, que Davi pediu a morte do seu inimigo. Pode orar o Salmo 109. Não é dessa forma. A Bíblia tem que ser lida na sua unidade. E lendo no todo, Jesus disse: a vingança pertence somente ao Senhor. Então você pode orar sendo sincero. Deus, o que está no meu coração, eu quero que o meu inimigo morra, eu estou com raiva, eu estou com ódio. Mas me perdoa, Senhor, e que o Senhor realize o seu julgamento, porque a vingança pertence somente ao Senhor, e que eu consiga receber a graça e perdoar o mal que me fazem, porque eu sou um cristão e sigo o exemplo de Cristo. Então, isso é só um comentário específico sobre as imprecações. Então, essa é a meditação do Salmo 107. Os salmos têm vários formatos. O Salmo 107 especificamente é um salmo de adoração, é um salmo de gratidão, é um salmo de gratidão pela libertação do Senhor sobre o povo em várias circunstâncias, é um salmo de esperança, mostra a misericórdia de Deus, a intervenção divina quando clamamos, a soberania e o poder de Deus de realizar a mudança em qualquer circunstância, ele realmente governa e ele pode estar conosco. Hoje é dia 15 de novembro, é um feriado, nós começamos a ler Salmos. No dia 1º de agosto, começamos Salmo 1º, no dia 1º de agosto. Lemos agosto, setembro, outubro, estamos em novembro e vamos até dezembro, até chegar no Salmo 150. Se você está acompanhando essa série, nós temos motivos para glorificar a Deus, porque já estamos aqui no Salmo 107. Então hoje é o dia 107, que todos os dias estamos lendo a palavra e aprendendo um pouco mais do Senhor. Glórias a Deus por isso. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor com a leitura de cada salmo, que vai nos revelando cada dia um conhecimento a mais a respeito do Senhor. Hoje aprendemos: o Senhor é misericordioso, o Senhor interfere quando clamamos, o Senhor é soberano e tem todo o poder. Nós temos razões para agradecê-lo sempre. Ele está conosco nas crises, ele é o nosso redentor, então devemos agradecer e agradecer e agradecer sempre e sempre louvar ao Senhor. Esse é o Salmo 107. E sendo o dia 15, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, a maioria dos meses tem 30 a 31 dias. Nós conseguimos ler Provérbios todos os meses. Então hoje é dia 15 de novembro, eu vou deixar aqui um vídeo chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 15. Provérbios 15 fala muito sobre o cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos controlar o que dizemos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então medite nesse Provérbios 15. E do lado eu vou deixar o botão para que você que não está inscrito no canal se inscreva e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que houver novos vídeos. E nós vamos prosseguir até dezembro, até chegarmos no Salmo 150. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Glória e glória eternamente a Deus.